Pedro, inicialmente eu gostaria que você comentasse sobre esse aspecto do corpo delito que me soa talvez como um hibridismo entre a ficção e o documentário. E isso fica muito perceptível até mesmo como você faz o registro, né, desses personagens, até mesmo como essa narrativa é construída, como os planos até mesmo são mais abertos. Eu gostaria que você iniciasse comentando sobre esses dois aspectos, até qual foi o ponto que você chegou à decisão em fazer o filme dessa maneira? Eu venho do jornalismo, tenho formação em jornalismo, trabalhei em jornal diário, depois entrei no audiovisual pela mídia livre, por documentários institucionais de caráter mais militante. E quando o Histórias que Ficam selecionou esse projeto, eu estava meio que... já tinha uma vontade minha de explorar o campo da linguagem cinematográfica de forma mais livre, né? Sem sem uma certa rigidez, um apego ao real que é próprio do jornalismo. Então era uma motivação desde o início experimentar isso. Depois o Diego Roifel, que é o roteirista do filme e um dos produtores, se engajou no projeto, entrou no filme e aí isso se fortaleceu com o saber técnico que ele já tinha como roteirista de ficção. Então a gente decidiu fazer um filme de personagens e desde o início tinha esse desejo de trabalhar com os elementos da ficção, do roteiro de ficção, da mise-en-scène de ficção, não apenas por um formalismo, mas porque a gente achava que dessa forma a gente poderia criar uma relação de empatia e de identificação entre os personagens e os espectadores mais sólida, né? mais forte. Então essa foi a nossa aposta, por isso um documentário híbrido. E como foi a escolha do Ivan? Como vocês conseguiram chegar até ele? Foi um processo muito longo? Foi difícil estabelecer com ele a relação com a câmera? E como a escolha dele, de certa forma, também impactou o roteiro, né, que foi construído para o Corpo Delito? Foi um processo bem intenso, mas um processo verdadeiro, é um processo que não poderia deixar de ser tenso, né? Dois mundos estranhos entre si, o mundo da equipe do filme que eu fazia parte e o mundo do Ivan, do Neto, da Gleice, da Fanta, são mundos que se comunicam pouco mesmo no dia a dia de Fortaleza e no dia a dia de uma cidade brasileira. Então tinha essa tensão, essa desconfiança, né, do Ivan, uma figura que passou 8 anos na cadeia, que em grande parte acostumado a porrada e cadeia, e aí do nada chega uma pessoa, um playboy, dizendo que quer fazer um filme sobre ele, é algo a se desconfiar, né? Ele ficava dizendo que eu tinha cara de policial e tal, e aí eu ficava tentando convencê-lo que não, mas entendia que não tinha, enfim, nada que eu dissesse ali ia aplacar completamente aquela desconfiança dele. Por outro lado, tinha essa instigação, sabe, de saber o que é aquilo, o que é isso, um cara do nada chegar para querer fazer um filme, será que isso é uma oportunidade, é um presente que tá vindo de algum lugar para mim, no que isso vai dar, como é fazer um filme, que eram questões também que da minha parte haviam, né? Um desejo de saber como seria, no que aquilo daria, como seria fazer um filme com aquele pessoal, né? Isso caminhando com uma desconfiança também. Eu estava num lugar onde, enfim, que eu sentia medo, que às vezes não me sentia seguro, que me perguntava o que eu estava fazendo ali. Então eu acho que isso foi um ponto fundamental do processo, né? Um processo tenso, mas que essa tensão sempre estava criando outras coisas, que a gente não estava deixando essa tensão nos paralisar, né?
E o roteiro também foi construído dentro desse processo, né? Então, você tinha a questão da limitação do Ivan, da tornozeleira, que a gente não podia escrever de qualquer jeito uma cena do Ivan na praia, por exemplo, porque ele não podia ir. E isso era a questão dramática do filme, então a gente tinha essa espinha dorsal do filme, mas depois decidiu que o neto seria uma espécie de espelho do Ivan, então era o neto que ia levar o filme para as outras locações onde o Ivan estava querendo estar e não podia, né? E tinha uma coisa também de que o roteiro foi sempre sendo escrito a partir de algumas cenas que eram feitas de forma intuitiva, na base do cinema documental observacional. E a gente escreveu pouquíssima cena baseada em diálogo, porque a gente viu que era uma coisa que não funcionava muito na lógica que a gente trabalhou principalmente, que era uma lógica do improviso, com pequenos apontamentos. Então, é uma das coisas que eu mais gosto no processo desse filme, é isso, é como várias dimensões, né, do processo de produção se cruzavam na tentativa de construir algo coerente. Pedro, essa sendo a sua primeira experiência, eu vejo aqui no Corpo de Delito que você pega capítulos em situações um tanto delicadas. Me marca muito, por exemplo, aquele em que o Ivan está com o papel alumínio, né, tentando bloquear esse nó da tornozeleira. Como é para você esses momentos, uma vez assim, como o espectador, às vezes dá um sentimento de, sabe, adverti-lo, né, sobre esse tipo de coisa que ele está fazendo, que é uma falta, né? Que ele está cometendo. Mas para você como realizador, como foi se manter um tanto distante de situações como essas que você falou? O Ivan é bem cabeça dura, bem marrento, teimoso, personalidade forte, sabe? E por outro lado não, leva muito a sério o trabalho. E ele via também o filme como um trabalho, era um processo artístico, mas era um trabalho também. Nisso eu me identifico muito com ele. E depois de um tempo eu vi que, assim, primeiro, não adiantava eu ficar dando conselho, não só porque ele não ia ouvir, mas também porque eu não sabia o que ele estava passando. Eu não sabia se realmente era o certo não burlar a tornozeleira. Depois de um tempo eu fiquei me perguntando, de fato, rapaz, será que o Ivan não tem razão mesmo? Será que o Ivan não tá certo em pensar nessas estratégias ou nessas táticas, né? E segundo, que em consequência disso eu comecei eu comecei a tentar compreender cada vez mais o Ivan e trabalhar para expressar isso no filme. Trabalhar para expressar cenas que expressassem o que o Ivan estava passando, ao invés de querer salvá-lo, por exemplo, né? Que era uma coisa que foi muito libertador, eu diria, para mim como realizador, se livrar dessa responsabilidade da salvação, de uma certa, talvez uma certa culpa de classe. E isso de fato é frio, tem a sua dimensão de frieza, mas eu acho que faz parte essa frieza, assim, saber que o cinema não salva ninguém, que você não vai salvar ninguém, sabe? O Ivan quando queria quebrar a tornozeleira, a Gleice pulava em cima das pernas dele, a esposa dele, sabe? Mas aí é a esposa e a companheira dele, e mesmo assim não conseguiu impedir que ele quebrasse, mas não conseguiu impedir que ele fizesse o que ele queria fazer, né? Então, o caso da cena do papel alumínio, por exemplo, ele já estava usando há um bom tempo.
papel alumínio quando a gente decidiu filmar. E justamente a gente esperou bastante, justamente para não configurar como uma espécie de incentivo, alguma coisa do tipo. Quando a gente viu que não tinha outra, ele não ia parar de usar, e percebeu que essa cena era fundamental para contar a história que estava se passando ali, a gente decidiu filmar. Mas uma questão é que estamos tendo muitos registros documentais que, de certa forma, estão denunciando como funciona o sistema carcerário. Não somente no Brasil, como teve com o Sem Pena, mas até mesmo lá fora com a 13ª emenda. E no Corpo de Delito você pega uma perspectiva distinta, né, disso. É mais aquela coisa da liberdade do indivíduo, né, acompanhando justamente o Ivan. O que você pretendeu contribuir ou acrescentar em relação a essa discussão que vá um pouco além justamente dessa questão de como funciona, né, os presídios, o tratamento e tudo mais, a partir do seu filme? Eu acho que a gente decidiu trazer para essa questão uma técnica bem... um procedimento bem básico e antigo do cinema, que é o processo de identificação e de empatia com o protagonista. Então o filme tinha um argumento original ensaístico e que estava mais no campo da crítica da imagem, ia trabalhar com arquivos policiais do século XIX para se questionar como é construída a imagem do bandido, de certa forma fazer uma crítica aos programas policiais televisivos de hoje em dia. Mas hoje eu acho que a melhor coisa que aconteceu com o filme foi o Diego trazer a provocação de fazer um filme de personagem, ao invés de fazer um filme ensaístico, um pouco hermético, né, que estaria enredado ainda numa certa racionalidade, né, que eu acho que é não vou dizer um dos problemas, mas é uma limitação de boa parte da cinematografia nesse sentido, que é tratar a coisa de uma forma muito racional. Enfim, eu acho que a gente está num momento em que a racionalidade, o discurso está um pouco enfraquecido, desgastado, né? E a tentativa do filme é isso, é tentar construir empatia entre o público e seus personagens para que haja um deslocamento, né, e uma imersão na cultura do outro, nos modos de vida do outro, nos desejos do outro, tentativa de construir algum diálogo possível, né? Muitíssimo obrigado pela conversa. Muito obrigado.